日比谷線の八丁堀の駅、気持ちが悪くなった者2名がいるそうです。事件事故とよう知りませんが、詳細判然としません。Horário de pico. Milhares de pessoas se aglomeravam no metrô de Tóquio. Mães, pais, avós e crianças entravam nos trens, provavelmente pensando que seria apenas mais um dia comum. Eles estavam todos enganados. Muito raramente acontecem eventos que mudam o curso de um país inteiro, mas naquele dia foi exatamente isso que aconteceu. Em 20 de março de 1995, membros do culto Aum Shirinkyo embarcaram em 5 trens diferentes do sistema de metrô de Tóquio. Uma vez a bordo, abriram bolsas que continham o letal gás sarin. As paredes do vagão do metrô prenderam o gás e os passageiros dentro do trem. Seus olhos começaram a arder e suas respirações se tornaram mais curtas enquanto tentavam desesperadamente escapar. É estimado que entre 1.000 a 5.000 pessoas ficaram feridas naquele dia e 13 pessoas morreram no local e mais pessoas faleceram nos dias seguintes. Isso o torna o ataque terrorista doméstico mais mortal da história do Japão. Esse ataque resultou em novas regulações sobre o transporte público, com a maioria dos esforços pós-atentado focados em tornar os metrôs mais seguros. Mas o foco também estava no Aum Shirinkyo, considerado o responsável pelo ataque. Essa tensão revelou a história sombria e impressionante do grupo, juntamente com sua potencial criação do que pode ser o jogo mais sombrio já feito. Para entendermos o quão sombrio esse jogo realmente é, primeiro precisamos entender o Aum Shirinkyo. O Aum Shirinkyo foi fundado por Shoko Asahara em 1984. Ele compilou crenças de várias religiões, movimentos ocultos e artigos científicos, misturando tudo e chamando isso de religião. Seu movimento foi baseado na crença de que o mundo logo enfrentaria um evento apocalíptico e que a única maneira de sobreviver era se juntar ao grupo. Embora parecesse um culto louco típico, começou a crescer rapidamente no final dos anos 80, principalmente por causa de Asahara. Ele alegava ser a reencarnação de Jesus e que estava aqui para salvar as pessoas do desastre iminente. Essa ideia, aliada ao seu carisma interessante, o tornou uma figura estranha e intrigante para muitas pessoas. Com o tempo, ele se tornou um rosto familiar na televisão japonesa. Por isso, não é surpresa que várias redes de TV no Japão quisessem que ele aparecesse em seus programas e fizesse entrevistas. Para muitos, esse grupo era apenas uma piada, visto como algo inofensivo, mas nos bastidores, as coisas rapidamente se tornaram muito distorcidas. À medida que Asahara se tornava mais autoritário com seus seguidores, em 1988, ele forçava seus membros a fazer doações frequentemente, os sequestrava e os mantinha em cativeiro para conseguir isso. Ele também se opôs ferozmente a quem tentasse deixar o grupo e teve até 20 membros assassinados por causa disso. Em uma ocasião, Asahara ficou suspeito de um advogado que acreditava que poderia estar tentando fechá-los. O nome do advogado era Susumi Sakamoto, e ele havia falado anteriormente a uma emissora sobre sua preocupação com esse novo culto. Asahara então enviou alguns de seus seguidores à casa do advogado, onde eles assassinaram toda a família Sakamoto, incluindo até mesmo as crianças. O grupo era claramente perturbado, e Asahara era um homem inegavelmente maligno, mas seus planos eram muito maiores do que alguns assassinatos ocasionais. Na verdade, Asahara queria dominar o mundo. Agora isso pode parecer loucura, mas na década de 90, ele realmente fez algum progresso. Em 1990, o grupo teve 24 membros concorrendo ao parlamento japonês, mas como nenhum deles ganhou, Asahara sabia que a força seria seu único caminho para o poder. Ele começou a desenvolver armas químicas e estava até trabalhando em armas nucleares. Tudo isso foi feito para que ele pudesse tomar o Japão à força. Várias gangues japonesas estavam trabalhando para sua organização na época, incluindo até mesmo a Yakuza.
Até 1995, acreditava-se que o grupo havia acumulado um patrimônio líquido de quase $1 bilhão. Então, se você pensar bem, a Zahara tinha muito dinheiro, armas químicas, potencial de armas nucleares no horizonte e uma fonte confiável de armazenamentos. E tudo isso aconteceu em apenas 7 anos desde o início do culto. Não sei sobre a dominação mundial, mas parece que ele realmente tinha uma chance de tomar o Japão, por mais louco que isso possa parecer. E mesmo que ele não conseguisse tomar o poder, ainda poderia ter causado um dano sério ao país, e é exatamente isso que ele fez em 1995. Após realizar o ataque no metrô de Tóquio, a Zahara foi rapidamente capturado e preso, junto com muitos de seus seguidores. Foi então descoberto que o Aum Shirinkyo tinha operações na Rússia, Austrália, Alemanha, Iugoslávia, Taiwan e Sri Lanka. Também foi descoberto que o culto possuía um terreno de 500 mil acres com um laboratório de alta tecnologia para criar suas armas, bem como um helicóptero que foi comprado para lançar gás sarin em cidades inteiras. Com uma montanha de evidências contra a Zahara, ele nunca seria libertado. E em julho de 2018, a Zahara foi finalmente enforcado por seus crimes, efetivamente colocando prego no caixão de seu culto. Deadly 1995 nerve gas attack on the Tokyo subway system was executed by hanging on Friday. Então agora você deve estar se perguntando, qual é o problema com o videogame? Bem, como eu disse anteriormente, a Zahara queria dominar o mundo, e para isso, ele planejava usar a força e ataques terroristas, mas também tinha outra tática: a propaganda. O Aum Shirinkyo produziu uma variedade de músicas, quadrinhos, livros e até animes para o seu culto. Isso tudo foi feito para atrair novos membros para o grupo e para pintar a Zahara como uma figura messiânica. Mas a Zahara não estava apenas interessado em propaganda convencional, ele queria o controle mental. Ele contratou especialistas para ajudá-lo a criar mídias que poderiam manipular e controlar as mentes do público. E é aí que o videogame entra nessa história. Apenas alguns meses após o ataque ao metrô de Tóquio, um jogo foi lançado com um título que, traduzido para o português, significa A História da Vila de Comic Kutik. O jogo é altamente perturbador. Nele você joga como Shoko Asahara e sua tarefa é administrar o culto a Aum Shirinkyo e gerenciar suas operações diárias. Nesse trabalho, você precisa construir seus recursos para conseguir realizar um ataque final com o gás sarin, tudo isso sem ser pego. Você também deve recrutar novos membros para o grupo durante o jogo. E durante o gameplay, clipes aleatórios e imagens intercaladas apresentam mídias diretamente do culto, incluindo partes da série de anime, imagens aleatórias e vídeos estranhos. Um desses vídeos mostra um homem tentando levitar, algo que a Zahara alegava que podia fazer, mas que, como vemos, o homem claramente está lutando para conseguir. Outras imagens também mostram a Zahara engarrafando sua água do banho e seu sangue, algo que ele frequentemente fazia. Ao fazer isso, ele vendia essas garrafas a seus seguidores e as pessoas realmente compravam porque o viam como um deus. O próprio jogo se torna muito mais sombrio com essas interjeições aleatórias de cenas cortadas, mas o contexto torna tudo ainda mais sombrio. Algumas cenas parecem escolher os assassinatos que a seita realmente realizou na vida real, incluindo as fotos dos participantes no lado direito da tela. A parte frustrante desse jogo é o quanto eu não consigo entender, pois infelizmente o texto está todo em japonês, então infelizmente eu não consigo captar todos os pequenos detalhes desse jogo. E surpreendentemente, não há muitas informações sobre eles disponíveis, apesar de ter ganhado uma boa quantidade de popularidade nos últimos anos. Mas talvez a parte mais perturbadora do jogo seja o seu final. Existem 2 finais possíveis para o jogo. Se você completar o jogo, então você consegue o final feliz. Esse é o momento em que você acumula recursos suficientes para realizar um ataque de gás sarin no metrô de Tóquio, assim como aconteceu na vida real. E uma vez que aquelas pessoas são mortas, o mundo se une em paz e harmonia e você vence o jogo. Se você perder, no entanto, então você obtém o final ruim, onde o protagonista é jogado na prisão, o que leva a um colapso nuclear e o fim do mundo como conhecemos.
primeira vista, é basicamente uma declaração de que se o protagonista for pego e for para a prisão, o mundo inevitavelmente acabará, e pinta os ataques de gás sarin de uma forma maneira que parece benéfica e boa para a sociedade. Isso é obviamente algo completamente distorcido e perturbador para nós, mas se uma criança jovem tivesse jogado esse jogo na época, isso poderia ter deformado sua visão, e com o interesse da seita em propaganda que atua como controle mental, é preciso se perguntar se este jogo foi produzido exatamente para isso, controlar as mentes daqueles que jogaram. Agora vale a pena notar que existem algumas pessoas que afirmam que este jogo, na verdade, não foi criado pela seita e que de fato seu propósito era zombar do grupo. Em 2019, um artigo da Vice foi publicado sobre sua origem, que alegava que ele foi realmente criado por membros da empresa que fez Hong Kong 97, que aparentemente é considerado um dos piores jogos de todos os tempos. Não tenho certeza sobre isso, mas parece bastante ruim. E segundo a Wikipédia, é que o jogo foi produzido pela seita como propaganda, enquanto a histórica da Comic Chic Village retratava a seita e os ataques de gás sarin de forma negativa, zombando de seus membros e mostrando as filmagens de cobertura midiáticas humilhantes. Então talvez este jogo não seja tão sombrio quanto pensávamos inicialmente. Mas após investigar, todas essas informações parecem ser apenas alegações nesse ponto. Portanto, se o videogame é propaganda ou paródia, não tenho certeza. E ainda há uma grande parte da internet que acredita que a história de Comic Chic Village foi criada com uma forma de controle mental da seita. Mas a história de Aum Shiringyu é sombria e perturbadora de qualquer maneira, e continua sendo uma das seitas mais aterrorizantes da memória recente. Aqui foi o Zion, obrigado por me ouvir até aqui, te vejo no próximo vídeo.